A era helenística começou com a morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C., e durou até a ascensão do Império Romano em 31 a.C. Alexandre havia conquistado um vasto território, unindo a Grécia, o Egito, a Pérsia e partes da Índia. Após sua morte, seu império foi dividido entre seus generais, os diádocos, resultando na formação de reinos helenísticos independentes como o Egito Ptolemaico, a Macedônia Antigonida e o Império Seleucida. A morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C. desencadeou uma série de eventos que resultaram na fragmentação de seu vasto império. Seus generais, conhecidos como diádocos, lutaram pelo controle das terras conquistadas, resultando na formação de reinos independentes. Os mais proeminentes desses reinos foram o reino Ptolemaico no Egito, o reino Seleucida na Ásia, o reino Antigonida na Macedônia e o reino Atálida em Pérgamo. O reino Ptolemaico foi fundado por Ptolomeu e Sóter, um dos generais de Alexandre, que se estabeleceu como faraó do Egito. A dinastia ptolemaica governou o Egito por quase 300 anos, até a morte de Cleópatra VII em 30 a.C., quando o Egito foi anexado pelo Império Romano. Sob os Ptolomeus, o Egito tornou-se um centro de cultura helenística, com Alexandria como sua capital. A Biblioteca de Alexandria, uma das maiores do mundo antigo, e o Museu de Alexandria, atraíram estudiosos de todo o Mediterrâneo. A sociedade egípcia sob os Ptolomeus era uma mistura de influências gregas e egípcias, com a elite grega frequentemente adotando costumes e religiões locais. A economia ptolemaica era robusta, baseada na agricultura, comércio e indústria. Alexandria era um importante porto comercial, facilitando o comércio entre o Mediterrâneo e o Oriente. O reino Seleucida foi fundado por Seleuco I Nicator, abrangendo a maior parte do antigo Império Persa, incluindo a Mesopotâmia, Pérsia e partes da Ásia Central e Síria. Foi um dos maiores reinos helenísticos, mas também o mais difícil de administrar devido à sua vastidão e diversidade étnica. Os Seleucidas promoveram a cultura grega em suas terras, fundando cidades e promovendo o helenismo. No entanto, também enfrentaram constantes desafios para manter a coesão de um império tão diverso, com várias revoltas locais e invasões estrangeiras. O reino Seleucida começou a declinar no século II a.C., enfrentando derrotas contra os partos e os romanos. Em 63 a.C., o território remanescente foi incorporado ao Império Romano. O reino Antigonida foi estabelecido por Antígono I Monoftalmo e seu filho Demétrio e Poliorcetes. A Macedônia, junto com partes da Grécia, constituiu o núcleo deste reino. Os Antigonidas lutaram para manter a hegemonia sobre a Grécia, frequentemente enfrentando coalizões de cidades-estados gregas e outras potências helenísticas. Os Antigonidas mantiveram a tradição militar macedônica, com forte ênfase na cavalaria e na falange. A cultura grega continuou a florescer sob seu governo, mas o reino estava frequentemente envolvido em conflitos para manter seu controle sobre a Grécia. Os Antigonidas enfrentaram várias guerras contra Roma e outras potências helenísticas. A derrota na Batalha de Pydna em 168 a.C. marcou o fim do reino Antigonida e a Macedônia foi anexada por Roma. O reino de Pérgamo foi fundado por Filetauro, um oficial do reino Seleucida que se declarou independente. Sob a dinastia Atálida, Pérgamo cresceu em importância, tornando-se um centro cultural e intelectual. Os Atálidas eram grandes patronos das artes e da educação. A cidade de Pérgamo abrigava uma das maiores bibliotecas do mundo antigo e o altar de Zeus, um dos mais impressionantes monumentos da era helenística.
Os atálidas formaram alianças estratégicas com Roma, o que garantiu a segurança de seu reino por um tempo. Em 133 a.C., o último rei de Pérgamo, Átalo III, legou seu reino a Roma, encerrando a dinastia atálida. Os reinos helenísticos promoveram uma fusão de culturas que deixou um legado duradouro. A arquitetura, a arte, a filosofia e a ciência gregas influenciaram profundamente as regiões sob controle helenístico, enquanto elementos culturais locais foram incorporados ao helenismo. Cidades como Alexandria e Pérgamo tornaram-se centros de aprendizado, onde filósofos, cientistas e artistas de diferentes culturas se encontravam e trocavam ideias. Este intercâmbio resultou em avanços significativos em diversas áreas do conhecimento. A sociedade helenística era marcada pela fusão de culturas gregas e orientais. Nas cidades, como Alexandria, Antioquia e Pérgamo, surgiram grandes centros de aprendizado e cultura. A vida urbana floresceu, com mercados vibrantes, teatros, bibliotecas e templos. O papel da mulher também passou por transformações. Enquanto em Atenas clássicas mulheres tinham um papel mais restrito, no período helenístico, especialmente nas cortes reais, elas ganharam maior visibilidade e influência política, como as rainhas Cleópatra VII do Egito e Arsinoé II. A diplomacia na era helenística foi complexa e multifacetada. Os reinos frequentemente entravam em alianças estratégicas e travavam guerras para expandir ou defender seus territórios. A diplomacia matrimonial era uma prática comum, onde casamentos entre famílias reais solidificavam alianças políticas. Os governantes helenísticos adotaram muitos aspectos da monarquia oriental, combinando-os com elementos gregos. O culto ao governante como um deus ou semideus tornou-se comum, especialmente no Egito ptolemaico, onde os faraós gregos eram adorados como divindades vivas. O período helenístico foi uma era de grande progresso cultural e científico. Alexandria, com sua famosa biblioteca e o museu, tornou-se o principal centro de conhecimento do mundo antigo. Filósofos, cientistas e artistas se reuniram para compartilhar e expandir o conhecimento. Pensadores como Euclides, Arquimedes e Hiparco fizeram avanços significativos na matemática e na astronomia. Na filosofia, o estoicismo e o epicurismo ganharam destaque, oferecendo novas formas de entender o mundo e o papel do ser humano nele. A religião na era helenística foi marcada pelo sincretismo, a fusão de diferentes tradições religiosas. Os deuses gregos foram identificados com divindades orientais, resultando em novas formas de culto e crenças. Ísis, uma deusa egípcia, tornou-se popular em todo o mundo helenístico, sendo adorada tanto por gregos quanto por egípcios. Os mistérios religiosos, como os mistérios de Eleusis, continuaram a atrair seguidores, oferecendo promessas de vida após a morte e experiências espirituais profundas. A era helenística foi um período de extraordinária riqueza cultural e intercâmbio. Apesar das constantes guerras e rivalidades políticas, este foi um tempo em que as ideias, a arte e a ciência floresceram. A influência desse período se estendeu muito além de suas fronteiras e seu tempo, deixando um legado duradouro que ainda ressoa nos dias de hoje.